Mateus capítulo 7, versículo 16. Ele diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se fora. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quando a gente entra nessa palavra, existem coisas que a gente não vai conseguir mudar na vida de ninguém, nem das pessoas, e às vezes nós temos as manias de tomar partido na vida das pessoas e acolher a todos, porque é assim que nós aprendemos. Mas acolher a todos não é tomar partido de algum lado. Acolher a todos, nós temos que aprender a ser pacificador, porque às vezes quando nós tomamos partido por alguém, com o tempo que nós vamos descobrir quem é aquele alguém que nós defendemos, tomamos partido e ficamos contra outra pessoa. E muitas das vezes, com o tempo, a gente vai perceber o que aconteceu no meio da caminhada. Quantas vezes a gente vê uma pessoa se fazendo de vítima ou sofrendo, a gente vai lá e toma as dores. E no momento de emoção, como eu tenho falado aqui, a emoção ela é inconfiável, você não pode confiar na sua emoção. Às vezes você vê alguém sofrendo, você toma partido do lado do que está sofrendo. Você não pode deixar seu sentimento falar mais alto, você tem que ter discernimento e ser pacificador. Não ir a favor do mal, mas também não querer, ou você não saber o que está por trás de todas as coisas. Então, às vezes, tomamos partido e com o tempo que a gente está convivendo com alguém, que a gente vai vendo com o tempo os frutos, de cada um. E a gente vai conhecendo, nossa, defendi essa pessoa, acolhi na minha casa, peguei na rua, botei na minha casa, peguei ali, dei um emprego, e dei não sei o que lá, E quando eu fui agora nesse culto fúnebre da minha prima, eu estava conversando com meu primo, a gente vinha conversando no carro sobre questões de referências que a gente tem em cada lugar que a gente passa. E aí ele estava falando comigo que ele conhece um inspetor de empresa de ônibus. E aí o colega dele falou com ele: estou desempregado, você não consegue isso para mim? Aí ele falou: me dá seu currículo aí que eu vou levar lá, porque eu conheço o rapaz lá da empresa. Aí ele levou o currículo do rapaz. Tem um rapaz lá que está desempregado, já tem um tempo como motorista de ônibus. Aí ele falou assim: tá, traz o currículo do rapaz. Aí pegou o currículo do rapaz, e pesquisou, hoje para puxar nossa ficha, acha tudo da gente, só no nosso CPF. Todo mundo sabe tudo da gente aí, muito mais do que nós mesmos. Às vezes tem coisa que a gente esquece, fala: nossa, nem me lembro disso aqui há 10 anos, 5 anos atrás, a gente na nossa cabeça esquecemos, mas lá está registrado. Aí puxou, poxa, tem condição de eu contratar esse rapaz? Não. Ele já botou 2 firmas no pau. Essa aqui vai ser a terceira que ele vai botar. Aí já dispensou ele. Aí meu primo foi lá todo sem graça: você não me falou que você tinha botado a firma que você saiu no pau? Aí ele botou no pau e as 2 estavam em processo. Então ele não consegue emprego em lugar nenhum, porque onde bate lá, acusa que ele está com processo, que ele colocou 2 firmas no pau. Então,
existe pessoas também que gostam, que botam o INSS também no pau, às vezes, algumas coisas. E o que acontece? Quando chega lá, o sistema de governo acusa tudo que você faz, acusa, né? Agora imagina num sistema do céu, dos lugares celestiais, tudo que a gente fez, tudo fruto que a gente deu, que a gente chega num lugar, numa igreja, em algum lugar, no emprego, se fazendo de vítima, fazendo santinho, né? E quando chega lá, logo o que a gente é, não tem como esconder. O nosso caráter vai ser manifestado, porque com o tempo a gente não consegue esconder o tempo que nós somos. Logo vai manifestar o que nós somos. Está dizendo assim, pelos vossos frutos vos conhecerei. Então, uma coisa eu posso falar e Deus sabe. Eu trabalhei em várias empresas, meu primeiro emprego foi numa metalúrgica. Fui chamado de puxa-saco, fui chamado de uma opção de coisas. Quando que eu trabalhava, dava produção, nossa, e as pessoas falavam que eu trabalhava muito, que eu dava produção, que eu ficava na máquina lá, né? Enquanto as pessoas estavam batendo papo, eu estava dando minha produção. Se você dá demais, no dia que você não puder. Quando chegou no dia de eu sair da minha firma, olha, quando eu vim para São Paulo, eu falei, eu conversei com o meu patrão, quero ir embora, e preciso sair e fazer um acordo com o senhor, vamos embora. Mas olha, rapaz, aquele francês, aqui você tem tudo, você tem tique, você tem infecção, o que você quer ir embora? Não, porque eu quero ir, eu estou precisando, eu estou com uma outra aposta. Eu falei, é verdade, eu não tive. E consegui fazer um acordo, peguei todos os direitos, assim, no acordo, né? Então o que você tem, ele tem que depositar 40% do fundo de garantia, e você, né, aí você abre mão de uma coisa, mas eu saí com a minha carta, saí de lá, e até hoje eu tenho assim, na minha carteira lá, Bodes Guimarães, o nome da firma, tem um registro lá. Então era um francês e um brasileiro. Aí eu vim pra cá, fiquei um bom tempo na PIS. Lá não, toda vez que você quer ir embora, ele fala, pede a conta. Fiquei orando 2 anos, né? Tinha 9 anos de filho. Saí com a minha carta ali. Todo mundo falava que eu era puxa-saco. Eu trabalhava direito e não ia contra o patrão. Nunca fui contra o patrão. Eu vim aqui pedir emprego. Eu vim aqui, a porta abriu para mim, mas é paga, mas tem outras coisas melhores, você fica se matando, puxando o saco, meu amigo. Veio aqui, quebrou as portas para mim, saí com a minha carta também, depois voltei e trabalhei mais 2 anos. Então, o que acontece? Sempre quando a gente chega no lugar, sempre como pão. No começo, nós estamos assim. Né? Eu mesmo via em mim, às vezes eu estava numa empresa, estava lá bem, daqui a pouco eu via que a gente fica à vontade, porque a gente já fica à vontade. Quando você está num lugar, a tendência, sempre depois que você se acostuma, você fica à vontade. Nós temos essa tendência, e aí nós vamos manifestando, quando se dá liberdade para nós, né, quem nós somos. Por isso que a irmã falou agora da graça, né? A graça, ela perdoa, a graça, ela é bênção, você não será condenado. Aí quando você sente nessa liberdade, isso vai mostrar o seu caráter. O que você faz com o amor que foi te dado, com a bênção que foi te dada, a porta foi aberta para você, se você é abusado. Por isso eu sempre aprendi algo, e eu sempre guardei com pessoas que sabem ensinar para a gente. O meu chefe da segurança, eu estava conversando com os irmãos no telefone, não era celular, e ele era engenheiro lá, ele que comandava lá, e ele falou assim, Elias, ele não me chamou a atenção, mas ele falou algo para mim, que tem mais de 20 anos eu nunca esqueci. Eu sou concursado, isso aqui eu mando, isso aqui geral, eu mandava Eletropaula geral, toda essa área aqui ele mandava. Mas eu posso sentar aqui, eu trago minha televisão para ele de noite, eu fico aqui, eu posso fazer até cama, mas eu quero passar algo para você. Quando a gente abusa das mordomias, elas acabam. Então é nessas coisas que vai mostrando nossos frutos, quem nós somos. É com o tempo que a gente tem coisas que a gente nem percebe em nós mesmos. Ele está dizendo, pelos frutos vos conhecereis. E é o tempo que vai dizendo. Se nós... Então muitas pessoas chegam que nem aqui.
As portas são abertas, pessoas vêm amigadas, pessoas vêm não sei para onde, vai com o tempo e vai indo, e as portas são abertas, empurra o povo para dentro, para que sejam salvos, os povos que são aleijados, os povos que são problemáticos, os povos que são, né? E as portas se abrem, porque a graça, ela é onde se abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você for no lugar, quando Paulo fala assim sobre Efésio, a igreja, a cidade de Efésio é um povo que vivia numa prostituição, né? Era prostituição mesmo, vendia-se os corpos, eles negociavam, né? E veio lá, a graça superabundou sobre um lugar de pessoas, abriu as portas e botou todo mundo imundo para dentro. Mas aí o que acontece? Deixou na liberdade. E todo mundo está clamando: olha, eu estou sofrendo por isso, eu estou sofrendo por aquilo. Mas com o tempo, né? Não, fulano está assim porque ele foi vitimizado. Fulano está assim porque ele não sabia da verdade. Fulano está assim porque ele não sabia disso. Mas com o tempo vai vendo o coração. Que área era aquela? Porque às vezes as pessoas, tem gente que é um bandido hoje, mas ele não é bandido, ele está bandido. Quando ele chega num lugar de graça, que ele acha uma oportunidade, mostra a área que ele é. Ele está, mas ele não é. Como tem gente que está na igreja, mas não é crente. Ele está crente, mas tem gente que está no mundo, mas não é do mundo. Por isso que ele fala: muitas ovelhas que virão a mim. Porque ele está no mundo. Então, nesse, vai conhecendo-se as árvores. Então, dando um exemplo, o rapaz, ele já tinha, né? Então, o que acontece? Tem gente que sai daqui, ou de uma casa, de um lugar, de uma firma, de uma comunidade, de uma outra, até mesmo das igrejas que são tão faladas mal. Ovelha é ovelha em qualquer lugar. Pessoas que têm caráter, pode estar lá no carregado, a empresa é isso, é aquilo, a firma, a igreja, a comunidade, o time que a pessoa participa. A pessoa, quando ela é uma árvore boa, ela dá fruto bom em qualquer lugar que ela estiver. Ela é exemplo em qualquer lugar e vai manifestar quem ela é. Então eu posso dizer isso, mas agora, eu enfrentei, eu fui chamado de puxa-saco, eu fui chamado de que era bobão. Aqui no aeroporto, eu trabalhei para a General Elétrica do Brasil, aí vinha aquele sindicato, juntava um monte de gente, sabe? Vamos parar tudo, que blá. Eu não vou parar não, para vocês. Porque esses mesmos que estão fazendo isso aí, depois eles vêm com, aí dá lá 2% de aumento, aí cala a boca, aí diz que o sindicato conseguiu alguma coisa. Tudo conversa. Nosso presidente aí, ele começou com um sindicato. Tá? Eu nunca participei. E aquela turma para lá, eu nunca gostei de tumulto, nunca gostei. Quando eu não queria, eu pensava, eu nunca fiz isso, mas eu pensava assim: o dia que eu não quiser, eu peço a conta e vou embora. Não tenho que falar mal da onda do prato que eu comi, eu não tenho que subir dentro. Mas hoje nós vemos muitas pessoas que chegam na igreja como vítima, se fazendo de coitado, sabe? Aí a gente toma partido, mas com o tempo a gente vai ver quem são essas pessoas. Com o tempo você vai ver pessoas traidoras, pessoas que largam as pessoas na mão, pessoas que fazem compromisso, o mesmo compromisso que fez aqui já fez em vários lugares e não fica em lugar nenhum. Por quê? Porque essas pessoas são árvores que não dão frutos bons, são pessoas sem palavras, né? Aí chega em outro lugar procurando outra porta. Aí as pessoas tomam as dores, mas aí com o tempo, como agora tem lá alguém que sabe selecionar, as pessoas hoje não são boas, puxa a ficha da pessoa e fala: ó, se ele fez isso aqui lá 2 vezes, ele vai repetir aqui, porque a árvore ela vai dar o mesmo fruto. Ela aqui está dizendo, uma árvore que ela pelo fruto dela, por exemplo aqui, ó, não pode a árvore boa dar maus frutos. Ela não vai dar maus frutos. Ela vai dar o fruto que ela é para dar. Um pé de manga não vai dar jaca. Um pé de jaca não vai dar manga. Então quando o cara puxa lá, ele vai ver. Uma hora ela vai dar o fruto que ela...
Então o que acontece? É assim que a gente vê. Agora, por exemplo, tem árvore que às vezes ela está plantada no lugar errado. Tem árvore que não dá o fruto dela mesmo, porque às vezes ela está. Se você pegar para plantar uma árvore no meio da vala que está passando água suja, você vai pegar ela, né? Que nem uma vez tem um pé de limão lá do lado da minha casa, estava passando a vala, aí esse molho aqui de limão bonito, queria pegar. Aí meu amigo falei, mano, não pega porque ela está plantada na beirada da vala. Você não pega porque está passando água suja. Aí mas não, mas tá tão bonito, pegou depois e passou mal, dor de barriga. Não tem como, mas o pé de limão ele dava limão bonito, mas ele estava plantado no lugar errado. Talvez você no lugar errado não dá o fruto que tem que dar. Mas também você pode estar no lugar certo. Se a árvore é ruim, ela vai dar fruto ruim. Acabou. Mesmo no lugar certo. Então, pelo vosso fruto vos conhecereis. Então, às vezes, tem pessoas que afastam de nós, aí sai falando uma porção de coisas. Tá bom, meu irmão, fica um tempo com essa pessoa. Fica, não é hoje. Não é ali, chegar ali e comer uma pizza junto, dar risada. Não é ir numa festinha. Não é ir numa festa, numa igreja, em algum lugar, chegar lá, falar bonito, cantar bonito ou fazer alguma coisa. É o tempo. Fica lá 2, 3 anos com essa alma. Nós temos tempo com pessoas, 5 anos, 10 anos, 3 anos, 4 anos. E você vai vendo a caminhada da pessoa, no ministério, no trabalho, na família, com os amigos, com as pessoas. Aí você vai vendo, né? E hoje tem o nosso histórico, da onde nós passamos. E tudo tem, mas às vezes as pessoas, o que acontece? Ninguém quer ver direito, conhecer as pessoas. A pessoa quando está desesperada, né, por algo, está desesperada por alguma coisa, né, ela vai se envolvendo rápido com qualquer pessoa, vai se envolvendo em qualquer lugar, né, mas hoje as portas já não estão mais assim, porque hoje tem. As pessoas quer histórico, quer ver o histórico da pessoa, né? Quando você vai entrar, mesmo que nem hoje, abre-se um monte de coisa, todo mundo é pastor, né? Mas quando eu fui entrar no Conselho Mundial, antecedentes criminais, nome no SPC, se tiver, você não entra. Tua ficha corre se você arrumou confusão com o vizinho. Né, eu tenho uma opção de documento para mim entrar convidado para mim participar, para dirigir uma igreja na Batista Renovada, está lá. Um monte para preencher até hoje. Deus não confirmou, eu não fui. Antecedente criminal, ficha geral se você tem algum problema, onde você passou, histórico de todo lugar, desde o seu batismo até onde você está. E ele ainda tem mais, ainda vai investigador nas pessoas, perguntando às pessoas das coisas, com os vizinhos, e vem para buscar um histórico, porque todo mundo deixou alguma coisa em algum lugar. Não que não se fala assim de falha, que todos nós somos falhos, temos defeito. Mas o que acontece? Como aqui foi a partida? Jesus é a verdade equilibrado, né? E a graça em equilíbrio, né? Jesus também não é duro porque a gente fala, ele tem misericórdia. A Bíblia diz que a benignidade do Senhor é de eternidade a eternidade, a bondade do Senhor nos seguirão. Ele sempre é bom, mesmo que a gente erre, ele vai perdoar, mesmo que a gente erre, ele vai nos acolher. Mas aí o que acontece? A gente fica abusado. Às vezes a gente fica abusado. O abusado, ele é abusado. Se você chega, você ama ele, você abre as portas para ele já chega à vontade, aí ele abusa de você. Aí eu volto agora ao meu chefe, falo, ó, eu tenho direito a tudo aqui, eu sou concursado, ninguém aqui vai mandar eu embora. Eu estou estabilizado, eu já estou perto de me aposentar, entendeu? E eu não vou, mas eu não abuso das mordomias. Por que hoje as portas são fechadas? Ó, minha mãe agora, ela foi lá botar as digitais, não pegou. Foi lá, por quê? Maior dificuldade para ela pegar os benefícios dela de novo. Por quê? Porque muita gente faz fracatua, recebe o dinheiro do outro, faz um monte de coisa. Aí quando chega lá, embaraça. Por quê? Porque teve alguém, uma porção de gente que estava sempre recebendo o dinheiro do outro, sem o outro nem saber. Às vezes o outro já até morreu,
né? Nós vemos também a irmã que recebe, a irmã Fátima que recebe aquelas bolsas, ela tem que vir provar que ela está viva. Por quê? Porque sempre tem um espertão que faz os embaraços e vai vender os negócios. Então é por isso que as coisas vão apertando. E a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriarão. Aí quando a pessoa bate na porta, quando eu falei agora, a pessoa tenta ajudar o outro, aí o outro fala: poxa, a porta vai fechando, os corações vão endurecendo. Mesmo que a pessoa está arrependida do que ela fez, Jesus perdoa, ele é da graça. Mas o mundo não perdoa. Não, você fez besteira lá, que está fechado para você. Não, você prejudicou meu amigo lá, que está fechado. Mas na graça não. Você fez besteira lá, mas você tem mais uma oportunidade. Você vacilou lá, mas aqui está na graça. Aí você vem, aí dá os frutos errados de novo. E Jesus está lá no amor, na graça. Que a graça é graça. Mas a Bíblia diz que um dia essa graça vai se acabar. Mas ela está aí. Enquanto se há vida, há misericórdia. Então, pelos vossos frutos vos conhecereis. Eu mesmo, minha casa, não sabe lá, eram 3 casas, né? Uma do lado, uma em cima e uma embaixo. Eu já ajudei pessoas, botava uma pessoa que não tinha nada, quando chegava, passava um tempo, estava tudo quebrado, tudo bagunçado. E na hora de sair, ainda saía falando mal e quebrando o resto. Não vou deixar nada aqui. Irmã, aqui o lugar dela é uma baratinha, ela sempre está ajudando as pessoas, sempre dá oportunidade, às vezes deixa entrar sem depósito, às vezes a pessoa não tem eira nem beira, depois ainda vai, ainda volta remando pau. Estou falando perto de uma pessoa que convive com isso. Aí depois se desgraça por aí, encontrou uma pessoa boa, mas vai encontrar gente ruim, que faz maldade. O crente não vai atacar o crente. Aí o crente, como o crente está na graça, aproveita do crente. Mas quando sai da mão do crente, que entra na mão do ímpio, paga o preço mais ainda. Porque a gente está na graça, a gente perdoa, a gente, eu quero me livrar disso, mas não quero fazer maldade com ninguém, não quero isso. A gente quer só se livrar da confusão, porque a gente não quer mais confusão, porque a gente já saiu do mundo para não viver em confusão. Nós já viemos para a graça para viver na bênção. Então, irmãos, é assim. Essa é uma das coisas que eu fiz. Eu quero sair daqui. E se eu tenho algum problema com irmãos, alguns irmãos falam: irmão, se eu tiver alguma coisa, eu quero ir contra a minha mente, contra o meu ego. Se tem alguma coisa que eu quero resolver agora, porque não haja, foi pregado antes essa palavra, não haja contenda entre mim e ti. Vamos resolver aqui. Não quero sair com problema com você, com problema com o Betano, com problema com o Cicano, mas tem gente não. Ele dá o fruto mal, lá na frente ele vai dar de novo, como já aconteceu aqui em vários lugares. Depois, onde for, a confusão continua atrás da pessoa. Por isso que a melhor coisa é você estar sempre deixando as portas abertas. Mesmo que também que um dia você nunca precise, mas pelo menos você não deixou um histórico mal lá atrás. Se alguém fala de você pelo aquilo que você não deve, é um problema dessa pessoa que vai voltar para ela, a mentira vai voltar para ela. Mas se fala com razão, tem lá alguma coisa que ele está falando para você. Conserta com teu irmão enquanto está a caminho, antes que ele te entregue ao juiz. Ele tem alguma coisa para te acusar, ele tem alguma coisa para condenar você. Entendeu? Então, por quê? Por isso que aí meu primo falando, voltando atrás, aí a gente começou a conversar. Eu falei: olha, aí eu ainda estava passando por um carro, eu falei: tá vendo essa firma aqui, ó, foi o primeiro emprego meu. Eu saí daqui com 2 anos e meio. Meu primeiro emprego, saí com a minha carta na mão, foi daqui, eu fui para São Paulo. Eu estava passando na frente da firma onde eu trabalhei e vim para cá com a carta na mão. Cheguei aqui com a carta na mão, entrei como operador de sistema elétrico. Lá eu era operador de máquina, eu fui operador de sistema elétrico aqui no aeroporto. E aquela coisa, nunca fui de bater de frente com o chefe. Nunca fui de bater de frente. Ficava até com a cara meia feia, ficava meio aborrecido, mas sempre com a boca calada. Então hoje nós temos pessoas que falam demais, querem bater de frente com as coisas. A gente devemos respeitar quem está acima de nós. Devemos respeitar, quem está acima. Por quê? Porque a Bíblia diz que nenhuma autoridade não será dada se não for vinda do céu. É onde as pessoas começam a mostrar os seus frutos muitas das vezes. E aí é onde a gente vai reconhecendo, no momento que
e as pessoas começam a... tem gente que não consegue ouvir e discernir primeiro o que está falando. Não, começa a bater boca, começa a bater de frente, e aí começa a manifestar, né? Então essa coisa, eu já fiz isso. Quando eu vejo pessoas chegar aqui, outro dia, teve um irmão que veio na igreja, trouxe uma pregação, nossa, ele deu 2 marmitex na rua, nossa, ele fez uma pregação em cima daqueles 2 marmitex. Nós temos que fazer o bem, nós temos que ajudar o mundo, a obra é lá fora, a obra, eu falei, coitado desse irmão, não deu 2 marmitex, fez uma pregação em cima daquilo. Nossa, irmão, nós já doamos tanta coisa, carro, terreno, cesta básica de comprar 50 da pandemia, 70, 80 cesta básica e mandar para as pessoas assim, gastar 5, 10 mil reais com gente. Se eu tivesse hoje tudo na minha mão, eu tinha quase 1 milhão no banco, tudo foi para as pessoas, para socorrer as pessoas. Está falando besteira, não sabe, não conhece a história da igreja, não conhece a história da gente. Aí dá 2 marmitex, fica pregando, deu 2 marmitex que tem que fazer o bem, sabe? Então aí você vê o coração das pessoas, sabe? Só ver, eu não gosto nem de falar essas coisas, sabe? Eu não me arrependo, porque aplicar no reino de Deus é o melhor investimento que você faz. Agora, a única coisa que hoje eu poderia ter mais sabedoria e fazer com mais sabedoria, né? Porque a semente tem lugar que deu, tem lugar que não deu nada. Entendeu? Então tem semente que ela foi plantada no lugar errado, da maneira errada, no lugar de pessoas que não dão frutos, que não deram fruto para o reino, porque se você investe no reino, pode ficar em paz, aquilo vai e você vai ficar alegre, então com mais sabedoria para poder investir no reino, mas no lugar certo, que você sabe que vai dar o fruto, né? Então, e às vezes tem pessoas que se vai ali e não tem nem ideia do que a igreja tem feito para o mundo, né? A igreja chegou aquela tudo lama, a gente vem naquela correria. Então, nós temos uma história, você tem uma história, todos nós temos uma história, mas nós ainda temos que ser aperfeiçoado, e ainda há coisa, por isso que a gente ainda não subimos um patamar a mais. Por isso que as coisas que a gente está almejando, ela não chegou, porque não foi vós que escolheste a mim, como disse Jesus, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas ele diz assim: toda vara em mim não der fruto, corta, mas se que dá fruto, polda. Então o que está acontecendo com a gente? Tem momento que, por exemplo, a videira, quando ela fica no chão, que ela está muito pesada, né? Está muito carregada, então quando as folhas batem no chão, ela vira lama, as folhas vai ficando preta, vai apodrecendo. Então corta-se ela e ela apruma de novo, não encosta mais no chão, não faz lama no chão, e aí volta e ela começa a dar frutos novos. Então sempre Deus está tirando alguma coisa de nós, e às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo, porque eu não tenho aquilo, porque aquilo ali estava atrapalhando os frutos, dar fruto bom. Então Deus faz isso. Mas aqui ele diz também, nesse aqui, que a árvore, né, portanto, pelos seus frutos vos conhecerei, né? Aqui no 18 ele diz: não pode árvore boa dar frutos maus, né? Nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Então quer dizer que não dá fruto, que não dá. Irmãos, eu vejo assim: todo filho de Deus, que é filho de Deus, que é nascido de Deus, ele tem alguma coisa, seja um fruto pequeno, uma coisa assim, mas sempre dá fruto. Como tem gente que não dá fruto de nada, pode ter certeza. É só aquele que vem só o nosso reino, né? Vem, nada vai ao vosso reino. Então, tipo assim, a gente estamos aqui, nós fomos chamados para dar fruto. Então nós somos os doadores. Por quê? Porque o próprio Deus, ele foi doador doando o seu Filho. A graça veio por intermédio de Jesus Cristo, unigênito, primogênito,
de graça, né? As portas são abertas. E como nós vemos isso, nós somos, a graça está em nós. Se ela está em nós, como nós somos? Nós não queremos confusão, fazer questão de nada. Quando você vê um crente brincando, fazendo guerra, coisa material, seja onde ele estiver, fazendo questão, está fora da graça. Porque a graça não fica guerreando por coisas. Quando você vê crente botando, tem gente que bota Deus no palco, que botar a igreja é botar Deus no palco. Tem gente que bota a igreja no palco, entendeu? Bota o irmão no palco, né? Vai arrumar, sabe? Ele arruma lá 2, 3, não sei o que lá, testemunha lá, mentirosa, e vai lá e prejudica seu irmão. Isso é bíblico. Um vai pegar o seu irmão, vai estar entregando não sei aonde, e a gente procura resolver. Por isso que fala assim: olha, não tem ancião nas vossas casas, nas vossas igrejas, para poder resolver as vossas causas. Por que vai entregar ao ímpio as coisas? Por que você vai entregar o seu patrão ao ímpio? Né? Que se você é que nem eu, ou o irmão, por que você vai entregar a sua esposa, né, ao ímpio, ou entregar o seu marido ao ímpio? Você vai dar lá na mão do ímpio, para ele julgar. Aí está lá na mão, ele faz o que quiser com aquela pessoa que você entregou. E às vezes a gente foi um servido, mesmo que às vezes teve um momento de desordem, algum momento, algumas coisas ruins, a gente foi um servido. Então é isso que acontece. Como eu dei um exemplo aqui, o camarada e outros, todo lugar que passa, vai lá. O irmão estava dando exemplo aqui, o rapaz foi lá, eu fiquei bravo com o rapaz, eu quase apanhei dentro da firma. O camarada foi lá com raiva do patrão, uma máquina que vale 2 milhões, o cara vai lá com raiva, o empregado vai lá com raiva, tudo destrói a máquina do patrão que vale 2 milhões. Então você vê que tem gente para tudo. Como tem gente que quando sai da casa da irmã quebra vaso, arranca relógio, arranca os fios, carrega o chuveiro, carrega a lâmpada, carrega o bocal, carrega isso. Aí depois aparece na parede: eu estou sofrendo, eu estou nisso aqui lá. Mãe Carmelita, você não tem como falar para mim? A senhora podia me ajudar nas coisinhas aqui, nos remédios? Aí você: ai pai, misericórdia, a vida é sentimental, né? Ai, meu Deus do céu. Aí depois a pessoa vai lá e bota ela na justiça. Esses são os frutos. Aí depois eles estão morrendo, outros na beira da cama, outros lá sofrendo, né? Aí vem para a igreja, fica um tempo, depois aparece no Facebook da vida mostrando de fé, outros não sei o que lá, outros lá. Aí depois fala: a igreja não presta, a igreja é só fofoca, a igreja, negócio de igreja, só quer saber de dinheiro, só quer saber disso e daquilo. Então nós estamos aqui para dar fruto. Aprendemos não sermos avarentos, não sermos miseráveis. É claro que nós podemos dar marmitex, fazer o bem para todos. Não vai te fazer falta um prato de comida, não vai te fazer falta nada disso. Mas nós estamos aqui para tocar trombeta não, né? Isso é natural nosso. Assim também, sai um pouquinho aqui, um tempinho, a prosperidade é natural. Aquilo é natural. Quando você recebe uma coisa, você fica: oh meu Deus. Não, você tem que ter equilíbrio na sua emoção. Sua prosperidade tem que ser natural. Porque quando a pessoa ganha um dinheiro muito grande, logo ele perde aquele dinheiro? Porque ele não tem controle emocional. Porque aquilo é natural para ele, nunca teve. Então ele não é aquilo ainda, ele não alcançou aquele nível. Então logo ele perde de novo. Não, mas se você tem equilíbrio, aquilo se torna natural, porque fruto é natural. Você dá fruto naturalmente. Eu venho aqui: amém, irmão? Estou aqui, ora, abençoei, amém, natural. Ai, eu orei para o irmão. Parece que, não, naturalmente, graças a Deus. Naturalmente, porque dá fruto natural. Você não viu uma pessoa rica, uma pessoa que é empresária, ou uma pessoa que é cheia de poder de Deus, que fica se estremicando, fazendo, porque é natural, dar fruto é natural. Tem coisa sua que é natural. Às vezes você não fica fazendo para aparecer uma coisa, não, você faz as coisas automático, naturalmente. Às vezes você quer ser ruim, mas não consegue. Você vai: ai meu Deus, de novo, errei de novo a versão da pessoa, ela vai falar de novo, porque você é natural para dar fruto. Só precisa ter equilíbrio desse sentimento seu para você não colocar as suas sementes no lugar errado. Mas isso é natural. Como a prosperidade é natural. Quem é próspero é natural. Ele fica chorando escassez, correndo atrás das coisas, no desespero.
Tem gente que se acaba correndo atrás das coisas, no desespero, se mata. Não precisa se matar não. A prosperidade é natural. Ela vai vir até você. Buscai o reino de Deus e as demais coisas serão. Ela vem atrás. Você vai devagar, não precisa se matar. Vai que vai vir até você a prosperidade. Porque tudo é natural. E o fruto também é natural. Porque a ave ela dá fruto naturalmente. E Deus vem podando, tirando aquilo, ó. Você está... Aí começa a cair pelo chão, começa... Daqui a pouco você vem na sua casa, nossa, tem tanta coisa que eu não sei nem onde que eu vou fazer com isso aqui. Aí tem que dar para as pessoas. Às vezes você está estragando as coisas, não, meu Deus, está estragando já, eu não posso deixar estragar, tem que dar para alguém que precisa. Por quê? Porque a prosperidade é tão natural que vai expandindo a sua vida, vai indo, e tem hora que tem que dar uma limpada, porque vai estragando de tanto que você tem, de tantas bênçãos que você tem, e você não fica naquele desespero por essas coisas, se matando, se acabando. Pode ver, quem se mata, né? Às vezes acaba perdendo a saúde. Não, natural, vai no natural, sem parar também, não é ficar acomodado, mas não desespero. Jesus nunca andou correndo, Jesus nunca andou desesperado igual o povo está nesse mundo hoje, né? Jesus dizendo, calma, ó, Lázaro está morto. Jesus demorou 4 dias para chegar lá. Ele foi com calma, ele tinha fé, ele sabia que Deus era com ele. Deus é contigo. Agora, nós não podemos realmente ser abusados. Por quê? Porque essa mordomia pode acabar um dia. O que está acontecendo? Muita gente hoje não tem mais a oportunidade que teve antes. Porque o amor está se esfriando das pessoas. As pessoas não confiam em ninguém mais. Não confia em ninguém. Todo mundo chega perto do outro, mas já com o pé atrás. Mas a gente sabe, a gente não, deixa aí ver. Deixa ver o tempo que vai dizer. Por isso você tem que ter cautela. Quando você conhece uma pessoa, você nunca rejeita ninguém, nunca trata ninguém mal, mas também sempre fica na cautela. O tempo vai dizer quem é essa pessoa. Por isso que não dá para dizer, para fazer um discípulo, é o que? É 3 anos, Jesus levou com os discípulos. Agora você imagina uma igreja que a pessoa vem uma vez, ou por mês, ou uma vez, ou que você vê ela uma vez, 2 horinhas. Jesus sentava o dia inteiro conversando com o discípulo, comia junto, coisa junto, né? Então esse tempo é que vai dizer, a pessoa vem na igreja, recebeu uma bênção, já está uma bênção. Não. O tempo que vai dizer, e os frutos vai vindo de cada um. E aí vai criando-se um histórico. Pode ver. Quando você vai entrar em algum lugar, ele vai puxar lá, desde a 5ª série, como é que você foi na escola, até chegar no ginásio. Lá tem, nossa, essa menina era briguenta na escola. Não, essa menina respeitava a professora. Não, essa daqui era uma boa aluna, não sabe a história? Já tem lá, puxou a capivara, mas ninguém puxa a capivara de ninguém, já quer ir logo fazendo as coisas, fazendo trato, sem conheceu do nada. Ai, essa pessoa maravilhosa. Ninguém é maravilhoso, só o tempo que vai dizer se é maravilhoso ou não. O tempo é que diz, né? Agora, uma coisa eu falo, os irmãos já convivem uns com o outro aqui, nós temos aqui 30 e poucos anos, então já sabe os defeitos, mas tem gente que já vai para outros lugares, os primeiros amores, né? E já deixa. Então tem gente que está assim, com o tempo eles abandonam aquilo que. Agora eu digo uma coisa para vocês, nunca troque o certo pelo duvidoso. É melhor pingar do que secar. Nunca troca, nunca tente aventura. Eu vou sair daqui porque aqui não está prestando. Tá, vai. Vamos ver do outro lado. Vamos ver do outro lado. Eu lembro uma história uma vez que o José me contou. Ele falou assim, uma pastora Ana Filho, nós tínhamos um carregado lá que ele perturbava, ele era tudo. Todo mundo reclamava. Aí ficaram lá, uns fazendo até macumba, figa, para ele sair, para colocar um cara melhor. Aí quando colocou o outro, pediram misericórdia para voltar ao que estava. Nunca troca o certo pelo duvidoso. Você está reclamando lá que está? Vai para o outro lado do mundo para você ver. Foram para os Estados Unidos ganhar dinheiro, estão andando no meio do gelo lá. O gelo está nessa altura, ó. Lá, não tem dinheiro, não tem comida. Os mercados foram saqueados todos, praticamente, compraram tudo. E se acabar o que está dentro de casa, não dá para sair dentro de casa, não pode sair.
Até os cachorros gelados, congelados, bichos congelados. Por quê? Não, sai do Brasil, porque o Brasil não presta, né? Irmãos, temos que ter cuidado, tá? Agradecer a Deus onde estamos, porque muitas pessoas vão para o outro lado, depois voltam. Como muitas pessoas vendeu a casa porque o soberano não prestava, foi, não sei para onde se perderam. Soberana não presta, não gosto do soberano, eu odeio soberana. Aí foi para outro lugar se perder. Não troca o certo pelo duvidoso. Tenha certeza e agradeça onde você está. Ah, você está doido para sair de onde você está? Tá, continua para o outro lado, entendeu? Agora, se Deus me mandou, é diferente. Se você tem uma convicção, você tem paz no coração do que você está fazendo, tudo que está sendo falado não tem nada a ver com cada um, porque às vezes você tem paz no coração. Não chegou a hora, meu Deus, tem que passar para o outro lado, né? Paulo falava, né? Foi-se me aberta uma porta muito boa, mas há muito adversário. Vai encontrar adversário do outro lado, mas se a porta foi Deus que abriu, você vai passar por cima dos adversários e vai conseguir a sua vitória. Agora, se a gente ficar nessa de achar que não, Deus me colocou aqui, eu estou garantido. Não naquilo que eu estou, mas em Deus. Onde Ele me colocou é vitória. E aonde eu estou, que Deus me colocou, eu sou autoridade. Ali eu posso vencer. Ah, você está passando sua dificuldade? Tá. Por exemplo, eu vim do Rio de Janeiro para cá, mas eu tenho certeza que se eu estivesse lá, as mesmas lutas que eu tinha lá, eu tenho aqui. Só que aqui, a maioria delas eu venço porque eu estou no lugar que Deus me colocou. Agora, se eu continuo no lugar, as lutas vão vir. Se Deus me colocou lá, eu perco. Se eu não posso, eu tenho que ter cautela. Na direção de Deus você vai vencer. Então, eu estou em guerra aqui, eu estou querendo ir embora, eu quero vender, eu quero fazer acontecer, porque eu não aguento mais. Todo lugar que você for, você vai estar em guerra. Para você permanecer vivo, você está em guerra, porque alguém está querendo esse corpo. Eu não vou pregar sobre isso agora, mas brigaram pelo corpo de Moisés, por quê? Alguém quer esse corpo, alguém quer habitar nesse corpo. Então, para você se manter aqui, tem alguém mexendo com a sua cabeça, tem alguém desequilibrando você para tomar o seu corpo e habitar e usar você. Até para você se manter nesse mundo, você está em guerra. Onde você for, você vai ter guerra. Só que onde você está querendo ir embora pensando que é o inferno, vai continuar do outro lado. Só que onde você está é seu, você está ali porque Deus te colocou, então você vence tudo. Então você não tem que correr. Permanecer onde Deus te colocou é vitória. Vencer os embaraços e impedimentos. E sempre agradecendo pela graça de Deus, sempre sendo grato. A graça está aí. A gente erra, volta. A gente erra, Pai, perdoa. Vacilei. A igreja perdoa. Essa igreja perdoa todo mundo, porque ela também é perdoada. Mas lá no mundo, lá naqueles lugares que a gente passa, no banco, onde a gente está, um problema ali, o cara nunca mais vai esquecer daquilo que você fez com ele. Quando ele te encontrar, aquela mulher ali, naquele dia ele gritou comigo. Acabou, não tem negócio disso. Tem na igreja os crentes não. Por que eles vêm para cima dos crentes? Porque o crente de verdade, né? Porque tem crente que é tribuloso, tem crente que gosta de confusão com tudo. Mas o crente de verdade, o crente que anda na graça, ele quer se livrar do problema. Ele não quer confusão. Aí as pessoas aproveitam. Vamos lá de novo. Vai lá na minha Carmelita, ela é besta. Vai lá, irmã Antônia, calma, devagar, né? Irmã Antônia é tranquilo. Vai lá, né? Vai lá, irmão Antônio, perdoa. Fala mal dele. Já botaram ele no inferno e ele está lá de novo carregando o carro dele. Vai lá, né? Vai lá no fulano. Então, é assim, porque os crentes é assim, os crentes esquecem das coisas e eles estão lá ainda com as coisas da mente. Os crentes esquecem que vem para a igreja, para a graça. Na graça esquece da maldade e não fica mais com raiva, esquece do dinheiro que perdeu, esquece do prejuízo que teve, porque você anda na graça, irmão. Árvore boa dá fruto bom. Amém, irmãos? As palmas exaltam o Senhor. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Glória a Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo de Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra, pelo teu poder, pelos irmãos que entraram por essas portas. Continua conosco, meu Deus. Continua conosco, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus que reina para sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Pai estejam com todos que guardam a volta de Cristo, como todos dizem. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? agindo Deus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Deus abençoe esses irmãos. Pai do Senhor.